Olá, amigos. Domingão, dia 15 de agosto. Vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 16 ao dia 20 de agosto. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui desse vídeo você tem aí um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar todo o conteúdo existente no canal. Muito conteúdo de aprendizado e o conteúdo novo, deixando o sino das notificações ativado, você vai ser lembrado aí toda vez que tiver um conteúdo novo no canal, como parte de análise, parte de aprendizado. Seguindo então aqui para a nossa análise, hoje nessa análise eu vou falar aí de Ibov, dólar futuro, vou falar do DI, PTR4, Vale 3, GNDI, Rep Vida, HAPV3, Embry 3, HGTX3, PSSA3, BRKM5, YouTube 4, Sambi 11, TAE 11, MFG3 e MGLU3. Então, no total aqui, além do Ibovespa, do dólar e do DI, vou falar aqui basicamente de 13 ações. Antes de dar o início, vou aqui rodar a vinheta, e durante a vinheta você já deixa aquele like, aquele joinha aqui nessa análise, na radar da semana, e pode compartilhar aí para pelo menos um amigo, um parente que você conheça. Agradeço demais. Começando então pelo Ibovespa. A semana que era uma expectativa comentada no último domingo de ser uma semana uma chance maior de ser uma semana negativa, não na questão de adivinhar, mas na questão de probabilidade, e aí a partir disso atuar nas estratégias baseadas em relação a essa expectativa. Para essa próxima semana, está claro o movimento de ser uma semana de baixa ou de alta? Não está claro. Por que não está claro? Porque Ibov segue com viés de baixa, dentro de um movimento de baixo, não tem nenhum sinal de alta, então assim, ainda continuamos olhando um pouquinho mais para baixo, mas está num nível importante de suporte, que é isso aqui no gráfico semanal, que pode, ou seja, a partir desse momento, gerar um processo de recuperação voltando para cima da média, que já é uma resistência na faixa 123,752. Como no gráfico mensal está dentro de um movimento de queda, a minha expectativa em termos de caminho mais provável para o Ibovespa é de continuidade do movimento de queda, inclusive não necessariamente esse mês fechando em queda, mas o próximo mês ainda ser um mês mais de correção, e aí a gente tem suporte importante na faixa de 119 mil pontos. Você olha para o gráfico, no gráfico semanal, tem esse suporte aqui imediato na faixa ali dos 121 mil pontos, e o próximo nível de suporte já vai ficar aqui nessa região de fundo anterior, que vai de 118.900, 119 mil pontos que eu acabei de comentar ali no gráfico mensal, e também a região dos 117.630, que seria a mínima do último fundo ascendente aqui no gráfico semanal do Ibov. Para que gere alguma expectativa um pouco mais relevante para cima ali de curto a médio prazo no Ibov, precisaria a gente ver o Ibov para cima dessa região aqui em torno de 125 mil pontos. Lógico que um fechamento numa próxima semana acima da média, com nova máxima, seria algo mais positivo, mas por enquanto não há esse sinal. Seguimos com viés de baixa, olhando para um gráfico diário, seguimos dentro da tendência de baixa, apesar do sinal de alta da sexta-feira. E para mudar a tendência aqui de curto prazo, curtíssimo a curto prazo, somente Ibov acima dessa região, que é uma região ali em torno dos 123.600. 123.600 tem que voltar para cima desse patamar. Qual é o valor da média ali no gráfico semanal? Média móvel 3 períodos, 123.752. O topo, último topo descendente do gráfico diário, 123.600. Enfim, uma região importante que marca pelo menos uma mudança de expectativa de curtíssimo a curto prazo se o Ibovespa voltar para cima dos 123.600 e melhor ainda se fechar a semana acima dos 123.752. É lógico que o cenário ainda continua olhando mais, a gente continua olhando mais para os suportes. E aí, suporte importante agora pela frente, além desses 121 mil pontos, é a região dos 119 mil pontos. Seguindo agora e lembrando só que, quando a gente fala de 119 mil pontos, e colocando o Fibonacci no gráfico semanal aqui, no semanal não, mensal, nós temos aqui uma retração importante na casa dos 118, se eu ajustar aqui certinho, 118.600, 118.700, enfim, próximo da região dos 119 mil pontos. Então, mais um ponto que apoia um suporte importante nessa região, que o Ibovespa pode bater e trazer uma expectativa de alta aí na sequência.
Seguindo para o dólar. Dólar ainda dentro de um viés de alta, mas sem conseguir gerar um pivôzinho de alta no gráfico semanal. Esse rompimento aqui já é algo muito significativo, não vejo como muito significativo, mas lógico que o viés aumentará o viés de alta se romper essa região aqui em torno de 5.327. Então, se tiver esse rompimento, aumenta a expectativa de alta, que é a máxima do mês passado, que conclui ali uma expectativa de se ter um movimento um pouco maior para cima, mas devido à dificuldade de que está esse movimento de subida, seria mais relevante para confirmar esse viés de alta no gráfico diário que acontecesse sinalizações de alta como fundo ascendente ou pivô de alta acima dessa região. Que região é essa? Região lá dos 327, mas aqui no gráfico diário ele por volta dos 270. Então, se aqui, ó, em torno de 270, que é um nível de preço bem testado, tem muitos testes nessa região, passa a proporcionar sinalizações de alta acima desse patamar, como fundo ascendente ou pivô de alta, isso é um sinal que reforça a expectativa mais de curto a médio prazo de alta para o dólar. E para mudar aqui o viés de alta nesse momento, o viés um pouco mais de alta, apesar do nível travado que está agora no gráfico diário, teria que perder a mínima desse fundo aqui para mudar essa expectativa, ou seja, voltar para baixo dos 5.178. Indo aqui agora para o DI, DI está alinhado para cima, né, dentro do que já vinha abordando. No gráfico mensal, correção ali fraquinha, depois de um movimento forte para cima, sinalização mais de alta, ou seja, expectativa maior de alta, segue sendo. De ter, por exemplo, esse mês, o mês passado já aconteceu, desse mês ser o mês ainda num processo de expansão da tendência, ainda tem a chance de ter mais um mês. Ou seja, eu esperaria mais até o mês de setembro para ter uma melhor avaliação, ou seja, de possível mudança do cenário positivo que temos no DI nesse momento. Resistência mais próxima na região dos 9,49, que já foi testada nessa semana. Acima disso eu olharia para a faixa dos 9,85 e depois disso lá na faixa de 10,64. Então são esses os níveis que eu considero um pouco mais relevantes para o DI. Então nós temos um cenário bem positivo, ou seja, dentro desse cenário positivo, foco maior em compra. De que forma? Toda vez que tiver movimento para baixo, principalmente no gráfico diário, focar mais em compra. O próprio gráfico semanal saiu dessa região aqui. Se tiver semanas caindo aqui o DI e depois gerar algum sinal de alta, eu também foco em compra. Que o gráfico diário, mesma coisa, gerou sinal para baixo, caiu, fica mais voltado a buscar a operação de compra. Então não tem algo, está num nível importante que pode parar de subir aqui nesse patamar, pode dar uma enrolada aqui nessa região, fazer uma correção maior aqui no gráfico diário, mas ainda segue com viés mais de alta no DI. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje, na sexta-feira terminou em alta e aqui na semana em boa alta, 3,38%. Fechando inclusive acima de um patamar em torno de R$ 29,18. Então, viés mais positivo, ainda a expectativa de se ter algo mais para cima, de ter uma nova máxima. E dentro desse contexto, para quem está comprado, pode deixar o stop aí um pouco para baixo da média móvel exponencial 3 períodos, para quem está comprado pelo gráfico semanal. E para quem está de fora, pode utilizar o gráfico diário para buscar entradas através de um processo de correção fundo ascendente no decorrer dessa próxima semana. Caso aconteça algo parecido com isso aqui, uns 3 a 4 candles para depois gerar um sinal de alta em busca de oportunidade de compra de fundo ascendente ou pivô de alta. O ideal seria ter realmente uma correção ou aqui, ou mesmo que passe e depois aconteça a correção, para a entrada não ficar muito dentro da zona de resistência e afastado da média móvel de 13 períodos. Na Vale 3 semanal, apontando mais para baixo, lembrando só no gráfico semanal da Petro a tendência de alta, no gráfico diário a tendência de alta, então o ativo está alinhado para cima, diferentemente aí do Ibovespa. No gráfico semanal da Vale, o viés um pouco mais negativo, está dentro de um movimento de queda, parou ali abaixo da média, essa semana vai ser importante, ou seja, a perda da mínima desse candle aqui, dessa última semana, 107,68, reforça um pouco mais a chance de queda. Vai ter suporte imediato bem próximo, né, na faixa dos R$ 107, já é um suporte razoavelmente relevante. Depois vai ter um ali intermediário na faixa dos 105 e abaixo disso lá no 102,88. São os 3 níveis de suporte que ela tem pela frente. Para mudar aqui esse viés um pouquinho mais negativo aqui pelo gráfico semanal, teria que superar a máxima dessa última semana, que está localizada em 110,74. Gráfico diário dela, o que significaria? Retornar para cima da média móvel exponencial 3 períodos, gerar ali um pivôzinho de alta. Então a primeira sinalização positiva seria não perder essa região e voltar a superar a máxima
da sexta-feira, que primeiro ponto, superar a máxima de sexta-feira, 109,90, e segundo ponto, superar o 110,74, gerando um pivôzinho de alta no gráfico diário, retomando a tendência de alta de curto prazo. Lógico que seria importante permanecer acima dessa região aqui, ó, que foi suporte aqui para trás, suporte aqui na frente e resistência aqui que está acontecendo em conjunto com a média móvel 13 períodos. Depois da Vale 3, falaremos de GNDI3. A ação fechou muito bem os dois últimos pregões, um pregão de quinta-feira alta forte 6,91%, sexta-feira alta de 1,95%, chegou a testar uma região de resistência aqui de topo anterior. A tendência ainda é um cenário de indefinição, mas com viés de alta. Quando falo em indefinição, é que anulou a tendência de baixa com esse movimento aqui, anulou aqui a tendência de baixa, com esse movimento aqui que aconteceu nesses dois candles, anulou a tendência de baixa ao superar esse topo descendente. Agora é importante para se buscar a operação de compra nesse ativo que a entrada seja um pouco mais afastada desse nível de resistência, ou seja, de acontecer algum processo de fundo ascendente ou pivô de alta já para cima dessa região aqui em torno de 82,75, 82,80, enfim, acima desse patamar de fundos aqui anteriores e desses testes, dessas máximas aqui. Então isso seria bom acontecer para favorecer alguma compra de swing trade. Qual seria então a forma de entrada pelo gráfico, olhando por um gráfico semanal? É fechamento dessa última semana, buscar uma entrada, stop vai ficar abaixo da mínima da semana retrasada, que aí botaria o stop para não deixar o stop lá tão longe na faixa 75,45, porque o candle ficou muito grande, 75,45. Trabalharia com stop em 77,89, aqui logo abaixo da mínima da semana retrasada. Então, dentro desse candle de alta, fica a expectativa de dar continuidade ao movimento de subida. Por que esse é um pouco mais arriscado essa forma de entrada? Porque a ação não está em tendência de alta ainda pelo gráfico semanal. Ela vinha num viés mais baixista, vê aqui, tenta cair, volta a ter uma expectativa de alta, não consegue subir, volta a gerar uma expectativa maior de queda. E agora para em cima do suporte e gera um sinal de alta, ou seja, bate ali em dois topos anteriores e gera um sinal de alta. Baseado nisso, que é a tentativa de buscar uma compra em cima, uma sinalização de alta em cima de um nível de suporte importante para ver se retoma a tendência de alta de curto a médio prazo, que é do gráfico semanal. Tentando ficar algumas semanas posicionado com stop aqui embaixo. Tanto para ela quanto para a Rap Vida, né? HPV3. Deixa eu só colocar o ajuste aqui. Então, é a mesma situação. A ação tinha ali uma zona de suporte de alguns fundos, alguns testes. Bate aqui, gera um sinal de alta, um engolfo de alta pelo gráfico semanal, um fechamento para cima da média, uma bela recuperação no nível de suporte, mas ainda não é uma tendência de alta. Ela retoma a tendência de alta de curto a médio prazo se ela conseguir romper essa máxima aqui. Se ela conseguir romper os R$ 16,23. Então a alternativa, se fosse para buscar uma entrada de position trade, assim como falei da GNDI3, de ficar algumas semanas posicionadas de 3 a 10 semanas, o stop eu colocaria aqui abaixo da mínima da semana retrasada, em R$ 14,03 ou R$ 13,99. Estaria bem posicionado o stop para uma posição tentando pegar algo mais longo. Ponto positivo, tanto para a GNDI3 quanto para a Rap Vida, é que elas conseguiram superar a máxima, com essa recuperação, com essa alta, conseguiram superar até a máxima do mês anterior. Então, a sinalização positiva, ativos aí bem correlacionados. Seguindo aqui agora para falar de Embraer, Embri 3, gráfico semanal, também fechou muito bem, vem aqui numa tendência de alta, bate no suporte, gera sinalização para cima, então está dentro de um viés mais positivo a ação. Para quem for entrar comprando aqui, tem um risco por conta da zona de resistência próxima, o stop ficaria longe, que seria no mínimo abaixo da mínima dessa última semana, nos R$ 18,68. Mas a ação apontando mais para cima nesse momento a Embraer. E olhando para um gráfico diário, rompimento forte para cima desse topo aqui, ou seja, rompimento com fechamento, que tinha rompido, mas não tinha conseguido ficar acima. Agora se afasta bem, mas para entrar comprando para swing trade, eu olharia com carinho para uma correção e gerar sinal de fundo, pivô de alta, sinalizações de alta já para cima da região ali perto dos R$ 20. Pode até ser um pouco mais abaixo, mas preferencialmente aí acima dessa região dos R$ 20 até R$ 19,70. HGTX3 também gerou um sinal positivo pelo gráfico semanal de um fundo ascendente, apesar da correção curta pelo gráfico semanal,
Quando tem essa correção curta em termos de tempo no gráfico semanal, nem se aproxima tanto assim da média móvel de 13 períodos, a minha expectativa é que esse movimento não vá tão longe. Então, se for para entrar comprando rompimento, não exigiria tanto para cima. Colocaria uma relação em torno de 1 para 1 ou 1 para 1,5 em relação ao tamanho do stop. Você pode usar a volatilidade ou colocar o stop abaixo da mínima do fundo que foi gerado aqui nos R$ 35,92 para uma compra na faixa dos R$ 41,40. Então, nesse momento, o ativo em boa sinalização de alta. Se acontecer pelo gráfico diário, melhor ainda pelo gráfico diário, acontecer algum tipo de correção ao bater nessas resistências, como um movimento para baixo e depois um fundo ascendente, aí sim me interessaria até mais para buscar uma compra de swing trade na HGTX3. PSSA3, gráfico semanal também boa sinalização, aqui inclusive com pivô de alta, ação dentro de uma boa tendência de alta, muito forte esse movimento. Baseado nisso, ficaria bem atento, ou para quem está comprado pela carteira perspectiva já no papel, mantenha o ativo. Quem está de fora dessa ação, a possibilidade de entrada aqui é desse candle de rompimento, é uma das formas de entrada, com stop aqui embaixo, tentando pegar mais ali de 3 a 6 pregões, 3 a 6 pregões não, 3 a 6 semanas, 3 a 7 semanas desse movimento de subida, porque não 3 a 10, porque aqui já andou 3 semanas, né? Então já ficaria, não exigiria tanto para cima em termos de tempo, mas o viés é bem favorável inclusive pelo gráfico diário, que se seguir aqui gerando uma certa escadinha aqui para baixo, de máximas descendentes no gráfico diário, apoiada em cima dessa região de suporte que já foi testada aqui no último pregão, cria-se a possibilidade de arriscar uma compra pelo gráfico diário, com stop protegido por suportes proporcionado por topos anteriores, chamada mudança de polaridade, na expectativa de se ter esse movimento de expansão de novo, um novo movimento de expansão do gráfico diário. Então o papel também alinhado para cima pelo gráfico semanal, pelo gráfico diário PSSA3. BRKM5, o gráfico semanal da BRKM5 está em cima de um nível de suporte, com fundo ali anterior, enfim, aí a média móvel 3 períodos. Tentativa de compra de gráfico pelo gráfico semanal seria através da superação da máxima dessa última semana. De position trade, ficar 3 a 10 semanas, superação do 58,28. Essa seria a alternativa. Qual o ponto, vamos dizer assim, de alerta ou mais negativo, que colocaria um pouco menos de capital? É o gráfico mensal, que já tem um sinal de correção desse longo movimento de subida. Então, isso aumenta a chance. Igual o Ibovespa está fazendo já o segundo candle de correção, porque o mês passado perdeu o mínimo do mês anterior, aumentou a chance de ter um movimento de baixa ou lateral pelo gráfico mensal, apesar daqui poder gerar um sinal de alta. Então, só menos capital, porque o risco aumentou um pouco mais por conta da sinalização de baixa, apesar da tendência ser de alta de médio para longo prazo, pelo gráfico mensal. Como acontecer um sinal de baixa em cima da resistência após um movimento longo de subida, aumenta a probabilidade de movimento lateral ou de movimento de baixa pelo gráfico mensal e, consequentemente, aumentando o risco de uma operação de prazo menor como o gráfico semanal. Qual seria a alternativa pelo diário para uma ação que está em tendência de baixa no curtíssimo a curto prazo? É justamente ela romper isso aqui, fazer um fundo duplo ou passar a proporcionar sinalizações de alta já para cima da região em torno de R$ 58,00, como um fundo ascendente no gráfico diário. E esse rompimento aqui é do 58, justamente 58,28, que é a máxima desta última semana. YouTube 4, falando um pouco mais agora de gráfico diário com gráfico semanal aqui. A ação está dentro do movimento de subida no gráfico semanal, 2 candles de indefinição, 2 semanas com candle de definição. Que é que isso acontece no diário, então, com esses 2 candles semanal em definição, aqui a tendência fica indefinida também. Para gerar compra, possibilidade de entrada, primeira, sendo mais arrojado, compra na superação da máxima desse último candle, R$ 39,95, com stop ali abaixo da mínima em R$ 30,11. Por que eu falei um perfil mais agressivo, mais arrojado? Por conta desses 2 topos, dessa zona de resistência muito próxima. Então a entrada fica com stop mais longo para uma proximidade bem curta da zona de resistência de 2 topos. Outra alternativa, deixar romper tudo para buscar uma compra, colocar o stop na volatilidade. Essa seria a alternativa também para a YouTube 4. Ou seja, segunda-feira vamos supor que já comece rompendo tudo aqui, entrada comprando, bota o stop abaixo da mínima da segunda, ou abaixo da volatilidade do papel do gráfico diário.
Essa então a principal. Segunda é sinalizações de alta já para cima dessa região aqui, um pouco mais testada ali, em torno de R$ 31,20. Sambi 11 do mesmo setor também gerou um candle bom aqui, com alta de 2,33% na sexta-feira. E está também muito próximo da zona de resistência, ou seja, seguindo a YouTube 4, a possibilidade de YouTube 4, ou seja, superação dessa máxima já seria uma primeira chance de entrada na Sambi 11 na sexta-feira, que já aconteceu, e a outra forma é aguardar o rompimento de tudo aqui. De tudo é esses dois topos que estão muito próximos, um na máxima de 41,20, outro na máxima de 40, na verdade os dois, né, 41,20. Então dentro desse cenário, ou seja, os dois em 41,20, a entrada 41,21, com stop na volatilidade do gráfico diário ou abaixo da mínima do candle que gerar o rompimento aqui desses dois topos, que aí restabeleceria a tendência de alta de curto prazo no ativo, criando uma expectativa maior de subida. Taesa, TAE11, dentro de uma tendência de alta de curto prazo, sobe mais, cai menos, sobe mais, agora cai um pouquinho mais, voltando na média, mas segue ali apoiado em cima de um nível de suporte, veio e ficou abaixo de suporte. Primeira possibilidade de compra, rompimento dessa máxima aqui. Rompeu a máxima desse último candle da sexta-feira, gera a possibilidade de compra tentando pegar algo para cima. Entrada ali por volta dos 39,74 com stop em 39,15. O único ponto aqui é na questão de tamanho do candle para proximidade da região de topo anterior, ou seja, a relação basicamente de 1 para 1. Tem topo próximo, depois disso tem outro topo ali importante. Então esse é o único ponto de risco maior para essa posição aí de curto prazo no gráfico diário, uma compra de swing trade em Taesa. MRFG3, lembrando que o papel também está dentro de um viés mais positivo pelo semanal e dentro do movimento de subida, só que já parando na zona de resistência importante, que está aqui na casa dos R$40, 40 pila. Marfrig, MRFG3, também gerando uma correção, apesar da tendência estar indefinida no curto prazo. Principal forma de compra aqui, se tiver mais um candle, melhor ainda para compra de superação de máxima que no anterior. Primeira forma seria comprar aqui nessa superação de máxima, um stop aqui tentando pegar no próximo movimento de subida. Então mais interessante que se tenha mais um candle para acontecer aí uma possibilidade de compra de swing trade na Marfrig no decorrer dessa próxima semana. Bem enrolada ali no gráfico semanal, mas vai se sustentando em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. MGLU3 já é um sinal contrário, né? Um sinal mais para ponta vendedora. O ativo está dentro de um viés mais de baixa pelo gráfico diário, que é uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Veio aqui até gerar um pivôzinho de alta, mas para mim isso aqui é uma correção em duas etapas desse último movimento de queda, que bate em cima ali da média, gera um baita engolfo de baixa na sexta-feira, perde a mínima do fundo, que se a gente falasse assim, ó, tem aqui um pivô, já era o pivô, já foi abortado, já perdeu o mínimo do último fundo ascendente. Então cria-se um viés mais de baixa para o papel. Para mudar esse cenário mais negativo, de ter um movimento, uma expectativa de ter um movimento para baixo da região de suporte aqui em torno dos R$20, em busca de uma região mais por volta lá dos R$18,50, para mudar esse cenário ela teria que fazer algo assim no decorrer dessa próxima semana. Então eu não vejo compra agora, não vejo um sinal de compra, eu vejo um sinal mais para buscar operação de venda ou mesmo para ficar de fora dessa ação. Expectativa maior de queda. Perda dessa mínima aqui, que é esse fundo localizado na casa dos 19,72, reforça a chance de continuar o movimento de queda, que é justamente para a casa lá dos R$18,50. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção aqui nesse Radar da Semana. Desejo a você uma excelente semana e nos acompanhe aqui pelo aplicativo DV Invest. No decorrer dessa próxima semana, recomendações de swing trade na ponta vendedora, na ponta compradora e também as carteiras de ações, carteira exponencial, que tem atualização nesse final de semana. Já teve atualização e aí você pode pegar ela lá dentro do aplicativo, vendo quais são as 5 ações para essa próxima semana. E lembrando que o cenário como um todo, ainda o viés é de baixo, o Ibov precisa voltar para cima daquela região 123,700, 600 a 750, para criar um viés mais positivo de curto prazo. Enquanto isso não acontecer, seguimos olhando mais para os 119 mil pontos. Grande abraço a todos e até mais.